Tem um conselho que todo mundo fala. Cara, você só não pode errar mais do que acertar. Esse conselho tá errado pra mim. Porque num negócio, você só precisa acertar uma vez pra enriquecer. No investimento, algo que desvalorize pode cair 100%. Algo que se multiplique pode multiplicar infinitos por cento. Então, se você de 10 opções tiver uma que multiplicou muito, você vai ficar rico. Se 9 der errado, você ainda tá rico. Então, você só não precisa acertar mais que errar. Você precisa fazer com que os seus poucos acertos sejam muito mais exponenciais que os erros, tá? As pessoas, elas têm que escolher. E tem uma escolha que você tem que fazer. Não dá pra ter os dois. Sim. Ou você vai, durante um tempo da sua vida, ralar mais do que os outros, parecer mais humilde do que os outros financeiramente, se mostrar menos que os outros, viver menos que os outros, mas depois você vive a vida inteira, ou você vai inverter essa lógica. Então tem gente que prefere parecer rico do que ser rico de verdade. Pô, meus pais, eles foram incríveis. Minha família foi incrível, tá? Mas se a gente não teve no ambiente familiar muita coisa sobre educação financeira, a gente não teve isso, né? Então eu recebi 5 mil reais dos meus pais, né? Eu recebi essa grana, que, poxa, já era um baita presente. E aí eu fui investir na bolsa com esse dinheiro que eu Foi pensei. se meter na bolsa. Exato. Eu falei, vou ficar rico na bolsa, Pô, né? eu vou dar uma arregaçada. Vou multiplicar esse negócio. Só que pra mim, essa é a parada. Na minha época, aos 18 anos, não tinha muito parâmetro. Você não tinha um monte de Thiago na internet te mostrando o que era um investimento. Então, o meu parâmetro era nos filmes de Hollywood, né? Aí você vê um filme de Hollywood, o cara vai investir na bolsa e ele transforma 5 mil em 1 milhão. Só que na realidade não é bem assim. E aí eu achei que isso ia acontecer, ia ficar muito rico. Vocês têm parâmetros. Vocês sabem que, pô, dá pra ganhar 1%, perder 1%, não sei o que lá. Pra mim, investir era render 10% e cair 5%, né? Assim, era diferente. E aí eu lembro que eu comprei uma ação, e era ação de Petrobras. E aí tinham opções de Petrobras, que eu não sabia o que eram na época. Quando uma ação subia 1%, uma opção subia 10%, 20%, 50%, 100%. Eu falava, cara, eu quero isso. Sim, Né? lógico. Aí você faz uma coisa, você é um moleque, você é idiota, e você pensa, cara, se eu investir 5 mil e ele subir 100%, no outro dia eu já ganhei mais 5. Aí você fala, então se ele subir durante 10 dias consecutivos, eu Pô, eu tô bem pra caraca, caralho, entendeu? é. E aí você só acha que vai subir. Que acho que é um dos grandes erros das pessoas. Aí eu fiz isso, cara, quebrei uma semana. Porque esse momento foi importante pra mim, cara. Foi importante. E olha só que beleza. Aí eu sou um cara que eu acredito em Deus, né? E eu acredito que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem pra te machucar hoje, menos do que te machucaria amanhã. Foi muito melhor eu errar naquela época do que errar hoje. O patrimônio que a gente construiu. Então tem muitos problemas que a gente olha, que a gente tá passando, e a gente fala, cara, que problema gigante. Mas na verdade é um problema pequeno, perto do que viria a ser lá na frente. E nesse caso foi o que aconteceu comigo. E acho que quando alguém erra, né, cara, geralmente a gente culpa o outro, né? Só que eu me culpei nesse caso. Eu fiquei com raiva de mim, assim. Eu fiquei não conseguindo me conformar. Indignado, Eu falei, cara, mas como assim? E eu me senti um cara relativamente inteligente. Eu falei, não é possível isso. E aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar uns materiais pra trabalhar no mercado financeiro. Aí peguei material profissional, comecei a estudar, comecei a passar em provas de certificação profissionais. Nessa época eu tava fazendo faculdade. Eu comecei a estudar. E aí quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, cara, eu entendi porque eu errei. Na verdade, eu errei em tudo que dava pra ter errado. Mas em resumo, eu tinha sido um idiota, né? Um arrogante, ganancioso e tudo isso. Mas né? E aí o que aconteceu? Né? Eu, pô, tava na faculdade, decidi que eu queria trabalhar. Eu me senti incomodado, não sei, por algum motivo eu me senti incomodado com tudo que acontecia comigo, eu queria minha liberdade. E aí, cara, eu peguei, comecei a querer trabalhar no mercado financeiro, comecei a fazer entrevista em vários bancos, e aí ninguém me aceitou. Aí teve um banco que os caras me alopraram no banco, no Goldman Sachs. Esses caras me humilharam, assim, não.